Olá, alunos, estamos aqui para a resolução então de mais uma questão. Como sempre, acompanha comigo a leitura dessa questão. Diz assim: memória ROM e memória RAM são softwares responsáveis por gerenciar a comunicação entre computador e sistema operacional. Será que está certo dizer isso sobre a memória ROM e a memória RAM? Primeiro vamos entender. Tanto a memória ROM quanto a memória RAM, elas são utilizadas para armazenar dados. A memória ROM é aquela que armazena normalmente dados relacionados à inicialização do sistema. E a memória RAM é aquela que armazena os dados que estão em execução, aqueles dados que estão em processamento. Então, quando a gente tem a ideia da memória ROM, muito utilizada para recursos de inicialização do sistema, uma das características da memória ROM é que ela é uma memória somente de leitura, que o usuário não pode gravar os seus dados da memória ROM. Ela já vem gravada de fábrica e o usuário pode fazer apenas a leitura dos dados que já estão armazenados na memória ROM. E ela não é volátil, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Já a memória RAM, que está ali ao lado, a memória RAM é considerada a memória principal do computador porque ela é responsável por armazenar os dados que estão sendo processados. E essa memória RAM, ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso quer dizer que quando o usuário desliga o computador, os dados armazenados na memória RAM são apagados. Outro detalhe, a memória RAM também é tradicionalmente conhecida como a memória principal e ela é de leitura e escrita. Então, o caso da memória ROM é somente de leitura. O caso da memória RAM é de leitura e escrita. Outro detalhe, tanto a memória ROM quanto a memória RAM não são softwares como afirma a questão. A memória ROM e a memória RAM são consideradas hardware, parte física. Então, a memória ROM é considerada hardware, parte física, palpável, existe o chip lá de memória ROM. E a memória RAM também é uma memória física, palpável, tu pode tocar lá no chip, nos componentes de memória RAM. Então, tanto a memória ROM quanto a memória RAM são consideradas hardware e não software, como afirma a questão. Só isso já torna a questão errada e é o que eu marquei ali. Mas também tem um outro ponto. Como a finalidade da memória ROM e da memória RAM é armazenamento de dados, então eu não posso dizer que elas são as responsáveis por gerenciar a comunicação entre o computador e o sistema operacional. Errado. Não está correto isso. Não é função da memória ROM e da memória RAM gerenciar a comunicação entre o computador e o sistema operacional. A função delas é o armazenamento de dados. No caso da memória ROM, muito vinculado à inicialização do teu computador, e no caso da memória RAM, manter os dados que estão em execução, manter os programas que estão em processamento no sistema. Como é que eu deixo essa questão correta então? Observa, eu fiz algumas modificações. Eu risquei a palavra softwares, risquei o texto responsáveis por gerenciar a comunicação entre computador e sistema operacional e acrescentei alguns textos ali em verde. Acompanhe agora a leitura da questão. Memória ROM e memória RAM são memórias utilizadas para o armazenamento de dados e informações. Aí ficou certo, porque a responsabilidade das memórias de uma forma geral, seja ela ROM ou RAM, é o armazenamento de dados e informações. Então, desta maneira, sim, transformamos a questão em certo. Ok? Se gostou das dicas dessa questão sobre a memória ROM e a memória RAM, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!